Com o estudo no livro de Cantares de Salomão, hoje no capítulo 2, iremos dar continuidade a essa série de estudo e direcionamentos maravilhosos. O convite do amado e o crescimento do amor. O capítulo 2 de Cantares é uma das passagens mais belas e profundas das Escrituras. Historicamente, descreve o amor entre Salomão e a Sulamita. Profeticamente, revela o relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Espiritualmente, apresenta a jornada da alma que aprende a ouvir a voz do amado, vencer obstáculos e amadurecer em intimidade com Deus. E eu te pergunto, você tem ouvido a voz do seu amado? Você tem ouvido a voz de Cristo? Você conhece a voz do seu amado? Conhece? Coloca aí nos comentários para mim. Versículo 1. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. A sulamita, ela se apresenta como uma flor simples do campo. Ela não se vê como algo extraordinário. Muitas vezes Deus, ele escolhe aquilo que parece comum para manifestar a sua glória. E Deus, ele usa os improváveis. Talvez você seja uma pessoa que seja improvável. Eu sou uma pessoa improvável. Mas Deus, ele nos tira de um determinado lugar, de uma determinada situação, e ele coloca em outra dimensão. Porque Deus, ele não precisa da nossa capacidade. Somos nós que precisamos da capacidade dele. É ele quem nos capacita, porque a palavra vem dele, o agir vem dele, tudo é dele. Nós não temos nada para oferecer. O que nós oferecemos é transbordo daquilo que Deus coloca na nossa vida, do que Deus faz na nossa vida. A fonte é Jesus Cristo. Ele que é a fonte. Coloca aí nos comentários de onde que você está me assistindo, para eu falar aqui na live. Então, Deus, ele traz para a nossa vida, ele traz a mensagem para a nossa vida e a gente transborda, a gente transmite. Então, Deus, ele usa os improváveis. Talvez você chegou até aqui e você se considera uma pessoa tímida. Eu era uma pessoa tímida, eu era muito tímida, extremamente tímida. Eu era uma pessoa tímida, eu era uma pessoa vergonhosa, eu não tinha coragem de abrir a boca para falar nada. Eu tinha muita vergonha, eu tinha medo do julgamento das pessoas, do que as pessoas iriam falar, do que as pessoas iriam pensar a meu respeito. E se eu errasse? E se eu errasse, eu ficava com medo, eu ficava com vergonha das pessoas rirem de mim, o que as pessoas iriam falar. Só que Deus, ele usa os improváveis. E talvez você se considere uma pessoa improvável. Talvez pela condição financeira, talvez pelo conhecimento, pela falta de conhecimento. Mas Deus, ele não olha a sua aparência. Ele não olha. Então, muitas das vezes, Deus escolhe aquilo que parece comum para manifestar a sua glória. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Então é assim que Deus faz, porque a sabedoria, a capacidade vem de Deus, vem de Cristo, é Ele quem nos capacita. Versículo 2, qual lírio entre os espinhos? Tal é o meu amor entre as filhas. Agora é o amado quem fala.
né? No versículo 1 é a amada, é a noiva que fala. No versículo 2 é o amado que fala. Enquanto a noiva vê apenas uma flor comum, o amado a vê como um lírio raro. Então, tem coisas que às vezes você olha e você não dá valor. Tem pessoas que você olha e você fala assim, não, aquela pessoa ali é impossível. Mas Deus, ele vê valor em nós, ele vê valor em você. Talvez você não teve o reconhecimento que você gostaria de ter. Você não teve muitas coisas que você gostaria de ter. Mas Deus, ele não olha para aquilo que você tem ou que você sabe. Porque é Ele quem te capacita. Então, enquanto a noiva vê apenas uma flor, o amado a vê como um lírio raro. E Deus também, ele te vê como um lírio raro. Você não é qualquer flor, você é um lírio raro. Deus te vê como uma joia rara. Ele te vê como uma peça rara. Assim também Cristo vê seus filhos. É dessa forma que Deus nos vê. Muitas das vezes, o mundo, a sociedade, olha para o ser humano, olha para o homem, olha para a mulher e vê ali, aquela ali era uma prostituta, aquele ali é um zero à esquerda, aquele ali não é ninguém não, aquele ali era um maconheiro, um traficante, aquele ali, dali não sai nada. Mas Deus, ele te vê como um lírio raro. Porque quem é você? Você é imagem e semelhança de Deus. Deus te vê como um filho amado, como filha amada. E ele te ama tanto e provou o amor dele por você que ele morreu na cruz do Calvário por você. Ele fez por você tudo. O que é tudo? Ele deu a vida. E às vezes você fica olhando para pessoas, para coisas e para circunstâncias e fica olhando, mas ninguém me valoriza, ninguém importa comigo, sabe? Ninguém me reconhece. Mais importante é que Deus te reconhece. Mais importante é que Deus, ele te vê como uma joia rara. Ele te vê como alguém especial e muito especial. Então não importa o que o mundo diz ou pensa ao seu respeito. Mais importante é que Deus te vê como uma joia rara. Cântaros capítulo 4, versículo 7 diz assim: Tu és toda formosa, amiga minha, e em ti não há mancha. Não há mancha em ti. Ele vê a noiva como formosa, como especial. Luane Silva, boa noite, Luane, tudo bem com você? Tudo bem aqui. Coloca aí de qual cidade você está me assistindo. Todos vocês colocam aí que eu vou estar dizendo aqui nos comentários. Cântaros capítulo 2, o versículo 3. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. A sulamita, ela reconhece que seu amado é incomparável. Cristo é a única árvore capaz de produzir fruto que satisfaz a alma. Então, é de Cristo que vem a saciedade da nosso ser. É dele que vem a nossa satisfação, a nossa saciedade. Vós as varas, João capítulo 15, versículo 5. Salmos 34, 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Então, Deus é que é bom, Deus é que é maravilhoso. Então, a sulamita reconhece que seu amado é incomparável. Deus, ele é assim, sem comparação. Ele é incomparável. Ele é um ser extraordinário. Ele é Deus, ele é Senhor. Ele é o nosso amigo, ele é o nosso advogado, ele é o nosso médico dos médicos, ele é o nosso psicólogo, ele é o especialista dos especialistas.
Ele é Deus, Ele é o Senhor dos exércitos, aquele que olha para nós com um olhar de misericórdia, que julga a nossa causa, que nos ajuda, que nos sustenta. Cristo é o nosso amado, Ele é o nosso amado, e o nosso amado incomparável. Cântares capítulo 2 e o versículo 4: levou-me à casa do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o amor. A casa do banquete representa comunhão. Como que está a sua comunhão com Cristo? Como que está a sua comunhão com Deus? Hoje, como que ela está? O estandarte era a bandeira levantada sobre um exército. Cristo declara publicamente seu amor pela igreja. Então, Cristo, ele declara o seu amor pelo povo, pela humanidade, pela igreja. Cristo, ele declarou esse amor naquela cruz do Calvário, morrendo ali de braços abertos. Então, ele provou e declarou que ele nos ama. Ele nos ama e provou e declarou isso, declarou para toda a humanidade. Fez a maior declaração de amor que existe no mundo, é o amor de Cristo, pela sua noiva, pela sua igreja, pelo seu povo. Jeremias 31:3: com amor eterno te amei. Então, o amor de Cristo pela noiva, que somos nós, é um amor sem comparação, é algo extraordinário. Então, assim, que nós venhamos ter comunhão com Deus, comunhão com Cristo, buscar sempre orar, sempre falar com Deus, ter essa conversa, esse diálogo. Quando a gente ora, a gente mantém o nosso relacionamento com Deus. A gente conversa com Ele e Ele conversa com a gente. Então, o meio, a forma da gente conversar com Deus, de manter a comunhão, é através da oração. Então, ore, conte para Deus as suas queixas, os seus problemas. O que você tem passado? Como é que você está se sentindo? Como é que você está se sentindo hoje? Conta para Cristo, conta para Deus como que você está. Cântares capítulo 2, versículo 5: sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque desfaleço de amor. A presença de Deus pode gerar tamanha intensidade espiritual que a alma deseja mais e mais do Senhor. Então, a presença de Deus é algo assim extraordinário. A presença de Deus é algo tão gostoso, tão bom, tão maravilhoso, que a nossa alma deseja cada vez mais estar perto de Cristo, perto de Deus, deseja mais o Senhor. É uma presença que não tem fim, é uma presença prazerosa, é uma presença que agrada a alma, nos agrada o ser humano, a presença de Deus. Como o cervo brama pelas correntes de águas, assim suspira a minha alma por ti. É como se você tivesse aquela sede. Sabe quando você está com sede e que você está ali na rua e você fica com muita vontade de chegar em casa para tomar aquela água geladinha, ou então você fica com muita vontade de chegar em algum local que vende água e você comprar aquela água geladinha e tomar água mesmo. Não é água com gás, não é água com limão, é água mesmo, água pura, de você tomar e você saciar a sua sede. Então, a presença de Deus é como se você estivesse com sede e você corresse para tomar aquela água gelada, naquela temperatura bacana, ideal, que vai matar sua sede, vai trazer aquela satisfação que não tem dinheiro no mundo nenhum que paga. A satisfação de você saciar a sua sede. Quando você bebe água com muita sede e você sacia a sua sede, não existe dinheiro no mundo que paga esse prazer
essa satisfação de matar a sede. Então é assim que a alma ela deseja, né, encontrar com o amado, encontrar com o Senhor, de estar na presença do Senhor, sabe? Assim como uma corça que anseia por águas, que anseia, que ela corre até chegar ali perto daquela água ali e beber água e matar a sua sede. Então assim suspira a minha alma por ti. É algo que eu só vou parar, eu só vou me sentir bem, nada me para, só quando eu encontrar com essa água viva que vai matar minha sede, que vai saciar meu interior. E Jesus, ele é a fonte de água viva, que mata a nossa sede, que sacia o nosso interior. Isso não tem preço, não tem dinheiro nenhum no mundo que paga isso, porque é maravilhoso. Cântares capítulo 2, versículo 6. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a sua mão direita me abrace. A mão esquerda simboliza sustento. Deus é quem nos sustenta. É o amado, é o noivo, que é Cristo. Ele é quem nos sustenta. Ele é quem nos carrega. A mão direita simboliza proteção. É Cristo é quem nos protege. Você sabe o sustento que você tanto procura? Você só vai encontrar esse sustento verdadeiro em Jesus Cristo. Você sabe a proteção que você tanto busca? Essa proteção você só vai encontrá-la de verdade na presença de Deus, na presença de Cristo, de Jesus Cristo. Porque tem um versículo na Bíblia que diz assim, em vão vigiam os sentinelas, se o Senhor não guardar a cidade. Então você pode estar com um exército, você pode estar com vários seguranças, com câmeras te vigiando o tempo todo. Mas se Cristo não te proteger, chega um momento que essas câmeras, esses guardas, em algum momento ali pode ter um vacilo e você pode estar desprotegido. Mas se Cristo te guardar, nada consegue te alcançar. Se Cristo estiver te guardando, nenhum mal vai chegar até a sua vida, nenhum mal vai chegar até a sua casa. E eu profetizo isso na sua vida, que nenhum mal chegue até a sua vida, a sua casa, a partir do momento que você aceitar essa presença de Jesus, a presença de Jesus Cristo na sua vida. Que nenhum mal alcance nem a sua vida, nem a sua casa, nem a sua família. Cristo sustenta e protege seu povo. Ele não nos desampara. Cristo não nos deixa sozinhos. Ele não nos deixa sozinho. Ele não nos desampara nunca. Disso você pode ter certeza absoluta. Você pode ter toda a convicção de que Cristo não te deixa sozinha. Então pode orar, pode confiar, pode descansar a sua vida, seus problemas nas mãos do Senhor, porque Cristo não vira as costas para a gente. Muitas das vezes é o nosso pecado que nos leva para longe da presença de Deus. Mas Deus, os olhos dele, não tem nada que fica distante dos olhos de Deus. Não existe nada que Deus não possa enxergar. Não existe lugar no mundo que você possa se esconder da presença de Deus. Não existe. Qual que é o lugar que você pode se esconder da presença de Deus? Qual que é o lugar que alguém pode se esconder da presença de Deus? Existe algum lugar no mundo que você possa estar e que Deus não te ouça, que Deus não pode te ouvir? Não existe um lugar no mundo aonde você possa estar que Deus não venha te ouvir. Deus, ele ouviu Jonas no ventre de um peixe.
Você acha que Ele também não vai te ouvir aonde você está? E você nem está no ventre de um peixe. Ainda que você estivesse no ventre de um peixe, Deus te ouviria. Ainda que você cavasse um túnel e se escondesse debaixo do mar, do oceano, da terra, onde for, não existe um lugar que você consegue esconder de Deus. Você nunca vai conseguir se esconder de Deus. Deus sempre vai estar te vendo e te ouvindo. Não existe um lugar que os ouvidos do Senhor não venham ouvir sua voz. Talvez você não esteja ouvindo a voz de Deus, porque talvez Ele está falando e você está despercebida, você está despercebido e você não esteja ouvindo, entendendo o que Deus está querendo te dizer. Mas se você parar e falar assim, Espírito Santo de Deus, abre os meus ouvidos espirituais, me dê sensibilidade nos ouvidos para que eu possa ouvir, entender a tua voz, o que o Senhor quer me falar. Você pode ter certeza que você vai conseguir entender e ouvir o que Deus está te dizendo, te falando. Deuteronômio, capítulo 33, versículo 27. Debaixo estão os braços eternos. Os braços do Senhor são os braços de acolhimento. O acolhimento que você precisa não está em mim, não está no psicólogo, não está no médico, não está no psiquiatra. O acolhimento verdadeiro, o acolhimento que realmente vai acolher sua alma, que você vai sentir aquele abraço eterno, aquele abraço de cura, está nos braços de Deus. Então Cristo sustenta e protege o seu povo. Os braços do Senhor são braços eternos, porque o ser humano, ele é mortal, mas Cristo não é mortal. Por isso que os braços de Deus são os braços onde você vai conseguir encontrar o verdadeiro acolhimento, o verdadeiro abraço que vale por todos os abraços, por todos os acolhimentos, porque o braço de Deus é eterno. E os braços do ser humano, do seu pai, da sua mãe, do seu marido, do seu esposo, do seu namorado, da sua namorada, do seu companheiro, são mortais. O ser humano é mortal e Cristo não é mortal. Cântares capítulo 2, versículo 7. Não acordeis, nem desperteis o meu amor até que queira. O amor verdadeiro possui tempo certo para amadurecer. Deus trabalha em processos. Entenda que Deus, o que você está passando hoje, aquilo que você não conseguiu conquistar ainda, é porque você não está pronto. É porque você não está pronta para isso. Entenda, Deus, ele tem processos. Ele trabalha com processos. E você precisa respeitar as etapas. Você precisa respeitar o processo. Sabe? Existe um tempo de amadurecimento. Existe um tempo em que você vai estar pronta para receber. Porque se você realmente quiser receber e alcançar isso que você está querendo, que você tanto busca, será que você vai dar conta de sustentar? Você vai dar conta de segurar isso, de sustentar, de levar, de administrar? Você está pronta? Você está pronto para isso? Para essa bênção que você tanto busca, você tanto quer? Você está pronto? O que Deus está te ensinando nesse processo que você ainda não alcançou isso que você tanto busca? O que Deus está te ensinando? Pergunta para você mesma, pergunta para você mesmo: Deus, o que o Senhor está querendo que eu aprenda com isso? O que o Senhor quer me ensinar? O que eu preciso aprender? E aí você vai conseguir entender o que Deus ele quer
que você aprenda. Deus está permitindo que você aprenda. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado. Não existe nada fora do tempo, existe um tempo para tudo na vida. Você pode olhar, por exemplo, numa gestação. Aí, a partir do momento onde que o espermatozoide fecunda o óvulo, aonde começa aquele feto ali crescer, existe um tempo de amadurecimento. Não tem como um bebê nascer de 4 meses e sobreviver. Tem complicações, não vai aguentar, não vai sustentar. Existem crianças que nascem de 7 meses com muita dificuldade, né? Quando Deus permite, escapa, sobrevive, mas tem um processo de tempo ali, tem que ficar internado na incubadora. Então, assim, tudo tem um tempo, existe um tempo de gestação, de amadurecimento. Enquanto a criança está dentro do útero, ela está indo, sabe? Quando você vê um fruto na árvore, nasce a florzinha, aí depois vem o fruto, aí depois aquele fruto tem um período que ele está verde, ele começa a crescer, e no momento certo ele amadurece, até chegar o momento que ele está maduro o suficiente, que ele, se não for lá e tirar, ele cai sozinho daquele talinho ali. Então, para tudo, existe um tempo determinado. Tudo que você quer, tudo que você precisa, existe um tempo determinado debaixo dos céus. Salomão vai dizer isso. Cântares capítulo 2, versículo 8. Esta é a voz do meu amado. A primeira coisa que a noiva reconhece é a voz. Você tem reconhecido a voz do seu amado, do seu Deus? Você tem reconhecido a voz de Deus? Você tem reconhecido a voz de Deus na sua vida? Quando Deus te fala, você tem reconhecido a voz dele? O relacionamento com Deus começa quando aprendemos a ouvir sua voz. Então, quando você tem relacionamento com Deus, você aprende a ouvir a voz de Deus. Quando você tem um amigo, uma amiga que você gosta muito, se essa pessoa, você ouve essa pessoa conversar de longe, você não a vê, mas você ouve essa pessoa conversar, seu filho, seu cônjuge, você ouve essa pessoa conversar e aí você não vê essa pessoa, você só ouve a voz, você reconhece essa pessoa, porque você tem intimidade, você tem relacionamento com essa pessoa. E aí você ouve a voz e reconhece. Então a noiva, a primeira coisa que ela reconhece é a voz do amado, a voz do noivo. João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, quando Deus ele fala com você, você ouve a voz de Deus, você reconhece, você ouve e reconhece, porque a ovelha reconhece a voz do seu pastor. E você tem reconhecido a voz do seu pastor, a voz de Cristo? Que Deus te dê sensibilidade para você ouvir a voz de Cristo. Alguém colocou: oi, fala o meu nome. Digita aí, coloca seu nome aí, a cidade de onde você está me assistindo, para eu poder estar dizendo aqui. Cântares capítulo 2, versículo 9. O meu amado é semelhante ao gamo, nada pode impedir Cristo de chegar até aqueles que amam. Montanhas e barreiras não limitam sua ação.
Não existe nada que pode limitar a ação de Deus, a ação de Cristo. Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Não existe nada impossível que Deus não possa fazer. Eu não sei o que você está passando, não sei o que você está vivendo, mas eu quero dizer para você que nada para Deus é impossível. Nada para Deus é impossível. Então nada pode impedir o agir de Deus, a mão de Deus. Montanhas e barreiras não limitam sua ação. Não existem montanhas, não existem barreiras, não existem paredes, correntes, grades, não existem fronteiras que podem impedir o agir de Deus. Cântaros capítulo 2, versículo 10. Levanta-te, meu amado, levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. O chamado de Deus sempre é um convite para avançar. Deus ele está te convidando neste momento para você avançar. Deus está fazendo um convite para você, para que você avance. Ele está te convidando. Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Você é a noiva de Jesus. Você é a noiva de Cristo. E Ele está te convidando. Ele está te fazendo um chamado, um convite. Mateus capítulo 9, versículo 9, ele fala: segue-me, para que você venha seguir a Ele, seguir a Cristo. Siga a Cristo, porque não existe outro caminho melhor. Não existe alguém melhor que vai te satisfazer, te preencher, te ajudar. Não existe presença melhor do que a presença de Deus. Porque eis que passou o inverno. E aí é o amado que está dizendo, é o noivo que está dizendo: a paz do Senhor a todos, a paz do Senhor. Pedro Firmino, a paz do Senhor. O inverno fala das estações difíceis. Existem estações desafiadoras. Talvez você esteja vivendo no inverno e Deus ele está como um noivo dizendo para você assim, ó: acabou, o inverno passou. Eu estou te chamando para fora, vem para fora. Vem ver o sol, vem ver como que está lindo o tempo, o dia, porque Deus ele quer te mostrar um novo tempo. É um novo tempo que Deus está te convidando a vir ver com Ele. Então Ele está te chamando, Ele está fazendo um convite para você. Neste momento, o noivo, que é Jesus Cristo, está te fazendo um convite. Vem, porque o inverno já passou, Ele está dizendo. E Deus anuncia novos começos. Deus está te convidando para viver o novo. Sabe, para de ficar apegada, para de ficar apegado no velho, no passado. O que você viveu no passado é experiência. Não existe nada que você viveu que é tão bom, tão bom, tão bom, que você não possa viver algo melhor. Não existe, não existe. Você pode viver algo melhor. Você pode viver o extraordinário. E Deus ele está te convidando para você viver o novo de Deus. Está te convidando para um novo tempo. Um tempo aonde que o inverno já acabou, o inverno já passou e não existe mais inverno. Salmos 30, número 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E estamos vivendo o amanhã, o amanhecer. Estamos vivendo o despertar. Deus está te convidando para esse novo momento, esse novo tempo. Palavra de Deus para a sua vida.
Cântares capítulo 2, versículo 12. Aparecem as flores na terra. Deus, depois do inverno espiritual, surgem flores de crescimento e renovação. Então, o inverno é passado, não tem mais inverno. E agora, o que aconteceu? Qual que é a estação agora? O que está acontecendo? Agora está acontecendo um momento de crescimento e renovação na sua vida. Ele está te convidando para esse momento, aonde que estão surgindo flores. Flores. Depois do inverno vem as flores. É um momento aonde que Deus está te chamando para um crescimento e uma renovação. Ele quer te renovar. Ele quer te levar para um outro nível, um nível que você nunca alcançou. Ele quer te convidar, está te convidando a um convite que o noivo está fazendo para você viver o extraordinário, para você viver o incrível de Deus. Você crê, você acredita, você aceita, você confia nessa palavra, você crê nessa palavra para a sua vida? Isaías 43, 19. Eis que faço uma coisa nova. Então Deus está te convidando para uma novidade de vida, sabe? Esquece tudo que você já passou, que você já viveu. Você vai lembrar só para testemunho, é só para edificar outras vidas, mas você não vai ficar preso nisso, não. Não fica preso. Ai, que eu vivi isso, que eu vivi aquilo, que eu vivi tal coisa. Não, Deus quer te levar para um outro nível, sabe? O inverno passou, o tempo de chuva já passou, é passado. Vamos viver uma coisa nova, vamos viver o extraordinário, vamos viver um tempo de crescimento, de renovação. Então Deus está te chamando, Ele está te convidando, Ele está trazendo para você, o noivo está trazendo para você um convite para viver o extraordinário. Não existe nada tão bom, tão bom, tão bom que você não possa viver algo melhor. Não existe fase tão ruim que você nunca vai sair dela. Você vai sair, você já saiu, o inverno já passou. Ele está chamando para você vir para fora, porque as flores já estão nascendo, já está crescendo, está renovando. E você tem que sair de dentro de casa, de dentro ali do casulo, para viver o novo, porque não tem mais inverno. Cântares capítulo 2, versículo 13. A figueira já deu seus figos verdes. Os frutos começam a aparecer. Olha aí, os frutos estão começando a aparecer. Deus espera crescimento espiritual. João capítulo 15, versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Deus, Ele te chamou para você dar fruto, sabe? Existe a fase difícil que você passa, o tempo de inverno que você passa, você vai aprender muito ali, só que depois disso vem um momento de flores, de crescimento, de amadurecimento, de renovação, renovação e crescimento, o tempo de flores, e depois disso vai começar a vir os frutos, e Deus, Ele quer que você dê frutos. Toda árvore precisa frutificar, e você é especial para Deus. Todos nós somos especiais para Ele. Você é especial para o Senhor. Deus, Ele usa os improváveis. Não fique pensando que você não pode dar frutos, que não tem como você dar frutos. Não fica se achando menos do que ninguém. Não fica se comparando com as pessoas, porque você tem capacidade de dar frutos, sim.
Você tem capacidade de dar fruto e você vai dar frutos, frutos bons. Então, nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. Cântaros capítulo 2, versículo 14. Pomba minha, a pomba simboliza pureza. Cristo deseja relacionamento, não apenas religiosidade. Amós capítulo 5, versículo 4. Buscar-me-eis e vivei. Sabe, como é que está seu relacionamento com Deus? Como é que está essa sua pureza com Deus? Você está escondendo coisas? Tem alguma coisa que você está escondendo? Deixa eu te falar, se você estiver achando que você está escondendo alguma coisa de Deus, você está se enganando, você está se iludindo, porque não tem como esconder nada de Deus. Sabe? Então, rasgue seu coração diante do Senhor, apresente para Ele como é que você está, porque não tem como esconder nada do Senhor. Ele quer intimidade, Ele quer relacionamento com você. Ele quer que você ouça a voz dEle e Ele também quer te ouvir, Ele está te ouvindo. Você só precisa ouvir o que Ele está te dizendo, o que Ele está querendo te dizer. Cântaros capítulo 2, versículo 15. Apanhai-nos as raposas, as raposinhas. As raposinhas representam pecados aparentemente pequenos, distrações, mágoas e concessões. São elas que destroem as vinhas em flor, as raposinhas. Sabe, tem muita coisa que você acha que é pequena. Às vezes a gente acha que pecado é só prostituir, roubar, matar, é só estupro, é só tirar uma vida de alguém, que só isso que é pecado. Sabe? Mentir, roubar, só isso que é pecado. Mas tem as raposinhas, existem as meias mentirinhas, aquelas coisinhas pequenas, e isso destrói a vinha, destrói a vinha inteira, vai destruindo as raposinhas. Deus está te chamando para você acabar com as raposinhas, para você destruir as raposinhas. Às vezes essas raposinhas, elas aparecem à noite, no seu smartphone, quando você está vendo pornografia, quando não tem ninguém olhando o que você está vendo no celular, no seu telefone, sabe? Destrói as raposinhas, as coisas pequenas, sabe? É um troco errado que você recebe, que você passa. Às vezes você faz que esqueceu. Então destrói, mata essas raposinhas. São elas que destroem as vinhas em flor, tá? As raposinhas. Apanhai as raposas. Princípio de vigilância espiritual, para que você venha vigiar. Gálatas capítulo 5, versículo 9. Um pouco de fermento leveda a massa. É um pouquinho de fermento que é capaz de levedar toda a massa. Então é assim também na sua vida e na minha vida. É aquelas coisas pequenininhas que às vezes você faz, que eu faço, que pode destruir a vinha em flor, destruir a nossa vida espiritual e nos matando espiritualmente, tirando as nossas forças. Então destrói essas raposinhas, sabe? Elimina, sabe? Com essa pornografia, com essas mentirinhas, essas meias mentiras,
essas coisinhas, vai destruindo com isso. Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. As palavras torpes, às vezes as palavras mal faladas, um perdão aqui, um perdão ali que você não libera, é uma palavra maldita que sai da sua boca. Você fala uma palavrinha aqui, outra ali, né? Uma palavra que não é uma palavra que vai edificar. Então destrói com essas raposinhas. Toma muito cuidado. Cântares capítulo 2, versículo 17. Até que refresque o dia e fujam as sombras. A noiva aguarda o encontro pleno com o amado. Aponta para a esperança da volta de Cristo. Então a noiva, ela está ali aguardando, ela está ali aguardando o encontro pleno com o amado. E assim somos nós com Cristo Jesus. Cristo, ele virá buscar a sua igreja. Ele virá buscar o seu povo. E que você esteja preparado, preparada. Nunca vire as costas para Deus. Nunca se esqueça da presença de Deus. Nunca se esqueça de que você precisa de Cristo. Sabe? Não viva a vida como se Deus não existisse. Não viva a vida como se colocando o bem-estar, o prazer, os prazeres dessa vida acima de tudo. Não viva a vida dessa forma. Viva sempre lembrando de Cristo, sempre buscando a presença dEle, sempre buscando aumentar o seu relacionamento com Ele. Apocalipse 22, capítulo 22, versículo 20. Ora vem, Senhor Jesus. Ele virá. Eu quero deixar para você 30 direcionamentos para você levar para, não só para o restante, para os próximos 30 dias, mas para você levar para uma vida inteira. Deus vê beleza onde você vê simplicidade. Tem coisas que para você que pode parecer tão simples, mas Deus vê beleza. Às vezes tem algo que você faz para Deus e você pode parecer para você um gesto tão simples, sabe? Uma palavra que você dá para uma pessoa, uma palavra ali vinda da parte de Deus, um louvor, uma música que você canta para Deus, a forma que você trata as pessoas, a forma que você cuida, que você acolhe as pessoas. Talvez você pode parecer que aquilo para você é tão simples, a forma que você atende as pessoas com amor, com dedicação, ou então às vezes você fala assim, isso aqui não tem importância, não, trata as pessoas de qualquer jeito. Então assim, Deus ele vê beleza em coisa onde que talvez você ache que é simples. Ele vê beleza nas coisas simples, porque Ele está buscando assim a verdadeira intenção, a intenção verdadeira do seu coração. Cristo é incomparável. Não existe nada que pode comparar a Cristo. Ele é incomparável. O amor de Deus é público e declarado. Deus, ele não te ama escondido, tá? Deus não te ama escondido. Deus, ele declarou para o mundo inteiro que ele te ama. O amor de Deus é um amor público. Ele não esconde de você. Ele não tem você escondida ou escondido. Não, Deus não. O amor de Deus é público e declarado. Ele declara. A intimidade gera fome espiritual. Quando você tem intimidade com Deus, isso traz uma fome espiritual de você querer sempre mais a presença de Deus.
Deus sustenta seus filhos. Deus, Ele está te sustentando. O amor possui tempo de amadurecimento. Aprenda a reconhecer a voz do Senhor. Que você reconheça a voz do Senhor. Nenhuma barreira impede Cristo. Não existe nada que pode impedir Deus. Nada e nem ninguém que pode impedir. Quando Deus quer fazer, Ele simplesmente faz e nada pode o impedir. Deus continua chamando, levanta-te e vem. Ele está te convidando, Ele está te fazendo um convite para você viver o novo, para você viver uma nova fase, porque o inverno já passou, para você viver o extraordinário de Deus. O inverno não dura para sempre. Quem disse que o inverno dura para sempre? O inverno não dura. As estações da vida são assim, ó, uma vem, passa, vem outra fase, vem outra fase. Então, as estações nunca fica o ano todo uma estação só. São várias estações. E essa estação que você está, ela vai passar e vai vir outra estação. Novas flores surgirão. Então, novos momentos de crescimento e de renovação virá. Deus espera frutos. Deus, Ele quer que você dê fruto, Ele quer que você dê resultado, tá? Então, é para você dar resultado, é para você dar fruto, frutos bons. O Senhor deseja intimidade, Ele quer se relacionar com você, Ele quer ter intimidade com você. Pequenos pecados podem causar grandes perdas. Tem coisa pequena que pode fazer te causar, levar a ter grandes perdas. O pertencimento a Cristo é uma realidade espiritual. Você precisa pertencer a Cristo, porque é o melhor lugar que você pode estar. O relacionamento com Deus é uma jornada de amor. E é maravilhoso essa jornada de amor. A melhor jornada de amor que existe é o relacionamento com Deus. A esperança da volta de Cristo deve permanecer viva. Você deve permanecer acreditando nessa esperança. A comunhão, ela produz segurança. Quando você tem comunhão com Deus, você se sente segura, sabe? Você não fica desesperada. Às vezes a ansiedade, a depressão, a angústia, ela vem de você não sentir segurança. Você não se sente firme em nada, não tem nada que te garante nada, nada te garante nada. Então, quando você tem esperança em Cristo, né? Você tem comunhão com Cristo, isso vai te produzir segurança. Quando você tem comunhão com Cristo, isso te produz segurança. Você tem comunhão, você tem relacionamento. Você sabe com o que você tá falando. Você sabe que você não está falando à toa. Você tem comunhão com Deus. A presença de Deus restaura a alma. Ele faz aquela restauração assim interna. Sabe quando você chega numa casa que ela está toda suja, bagunçada? E aí aquela casa passa por um processo de restauração, de pintura nova, de novos móveis, sabe? E tem uma restauração ali, não fica tão lindo, tão bonito. Então, a presença de Deus restaura a nossa alma. O Senhor vê valor em você. Talvez as pessoas possam não ver valor em você. Talvez você não se sinta valorizada pelas pessoas. Mas Deus, Ele vê valor em você, sim, tá? Há estações de renovação preparadas por Deus. A maturidade espiritual exige vigilância. O amor divino transforma identidades. O amor de Deus vai transformar sua identidade. Aquela identidade antiga que as pessoas viam, né? Aquela pessoa
ali do passado, as pessoas não vão te ver mais dessa forma, porque você agora vai adotar a nova identidade com Cristo, você vai ter sua vida transformada. Então, o amor divino transforma a identidade. Quando você se sente amada por Deus, você adota a nova identidade em Cristo Jesus. Deus continua procurando adoradores sinceros. Ele quer que você adore a Ele com toda a sinceridade do seu coração. O fruto espiritual glorifica o Pai. Então, aqueles frutos que você der é para glorificar o Pai, é para glorificar a Deus. Não é para sua honra, não é para sua glória. A voz do Senhor traz direção. Quando você ouve a voz de Deus, quando você ouve a voz de Cristo, isso te dá direcionamento. Você consegue andar ali, guiada. Você não se perde no caminho, você tem direção. O Espírito Santo produz crescimento. Cristo é o descanso da alma. O descanso que a sua alma precisa está em Cristo. Está ali na presença do Espírito Santo de Deus. O amor de Deus vence os espinhos da alma. O melhor encontro ainda está por vir, que é o encontro de Cristo com a noiva, que é a igreja de Cristo, que é a igreja dele. Cantares capítulo 2, versículo 10. Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Então esse é o convite que Cristo deixa para você. Levanta-te e vem para a presença dele. É um convite que ele está te fazendo. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Que o Espírito Santo de Deus te dê paz, te dê graça, continue te guiando, te direcionando por todos os caminhos da sua vida. Que a presença de Deus, que a comunhão com Ele, com sua intimidade, a comunhão com Ele, venha trazer segurança para a sua alma. Deus abençoe.